seu último livro de poesias, o NDA, né, a gestação foi mais ou menos na mesma época do que saiu o Iê, 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 né? Você estava trabalhando, mas são colagens. O livro não é todo inédito, né? O NDA tem... Não, é o seguinte, eu lancei nesse livro que está com você, que é uma antologia publicada pela Publifolha. Como é que chama o nome disso? Eu falei, eu organizei, eles me pediram, eu organizei uma antologia que é bem abrangente, assim, em relação ao meu trabalho. Então, tem uma parte de poemas de cada um dos livros que eu publiquei, né, independentemente, desde o Ouê. Pela primeira vez eu reproduzi algumas coisas antigas do Ouê, depois do Psia, do Tudos, Duas Coisas, do Palavra Desordem, enfim. Fiz uma seleção dos poemas que, a meu ver, eram mais significativos e tal, de cada um dos livros, e fiz uma parte de caligrafias, que é um trabalho que eu expus em São Paulo, expus no Rio de Janeiro também. Fiz tem uma parte de ensaios, tem uma longa entrevista também com o Zé Miguel Wisnik, com o Francisco Bosco e com o Arthur Nestrovski. Falei, não, mas não tem graça para mim só fazer uma antologia, para eu ter gosto em publicar essa seleção, quero botar uma parte de inéditos. E aí eu coloquei uma parte de inéditos chamada Nada de DNA, que acabou integrando, né, com essa antologia. Mas não lancei o Nada de DNA como um livro independente de poemas. E aí eu tive a ideia de fazer esse outro livro chamado NDA, que é uma abreviação daquela Nenhuma das Alternativas, né, que tem em prova de vestibular, tem a alternativa 1, 2, 3, 4, e tem o NDA, que é a última, Nenhuma das Alternativas Anteriores. E aí eu fiz o NDA e tive a ideia de acoplar junto com ele o Nada de DNA. Então ficou um livro duplo, triplo na verdade, porque eu inseri no meio uma parte que eu chamo de cartões postais, que são uma espécie de ready-made, né, poemas que já estão prontos na realidade, que eu fotografava, e é como se, ao recortar alguma coisa e tirar ela do contexto original, aquilo vira um poema. Então eu tinha um olhar muito atento para placas de rua, coisas assim. Passei por uma loja que é Cabeça Veículos, ou uma caçamba de lixo escrito Divino, ou enfim, uma farmácia chamada Droga Love. Então essas coisas para mim eram poemas prontos, instantâneos, que estavam na realidade, e eu pescava eles com a câmera fotográfica. Acabei incluindo também nesse livro uma parte de cartões postais, que são esses ready-mades. Legal, com a surf music, com a Jovem Guarda, e uma batida muito bem Brasil, assim. Como você resolveu fazer essa mesclar tudo isso, fazer um dos melhores discos, saiu no final de 2009, foi? Que saiu no final dos melhores discos de 2009, com certeza. Olha, eu vinha de um trabalho mais intimista, assim, que era o trabalho do disco Qualquer, que foi gravado só com instrumentos de cordas e piano, então não tinha bateria, não era um som tão dançante, né? E isso gerou uma excursão de 2 anos com o show do Qualquer, que a gente acabou registrando nesse DVD ao vivo no estúdio, esse que eu falei que tem a participação dos tribalistas, tem a participação do Nando Reis também, enfim, entre outros. Mas era um trabalho que a gente estava excursionando com um trabalho mais concentrado em torno das canções, que evidenciava mais as canções por ter uma formação instrumental mais reduzida, mais minimalista, assim. E sem bateria, então não era um show assim como eu vinha fazendo desde então, era um show diferente. E aí me deu saudade de fazer um som de banda mais dançante, mais pesado e tudo isso. E aí, ao mesmo tempo, pelo sabor das coisas que eu vinha compondo, que tinha muito essa cara de iê, 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 que eu acho que na verdade é um rock mais melódico, vamos dizer assim, mas que tinha essa referência com o rock que se fazia no começo do rock and roll, né? Na época da Jovem Guarda, na época do começo dos Beatles, do começo dos anos 60 ali. Tem a ver com surf music, tem a ver com uma série de referências da cultura pop dessa época. Mas a gente nunca mais ouviu falar em iê, 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 né? É um gênero musical, vamos dizer assim, que não teve continuidade, como teve o rock. Você tinha pessoas fazendo rock naquela época e tem pessoas fazendo rock hoje. Essa linguagem foi sendo atualizada, assim como o samba, assim como o funk, assim como... E aí eu tive desejo, não, pela primeira vez eu vou fazer um disco de gênero, só que peguei esse gênero que estava um tanto esquecido
com o desejo de revitalizar ele. Claro que aquilo era uma fonte de inspiração para fazer um trabalho autoral meu, né? Não tinha esse aspecto saudosista de querer fazer um disco que soasse como um disco dos anos 60. Eu queria fazer um disco que soasse como um disco atual e, claro, antes de ser um Iê, é o Iê do Arnaldo Antunes. Então tem ali as minhas marcas de composição, de interpretação e tal. Só que é um disco tendo como inspiração aquele tipo de musicalidade, até nas timbragens e tal, e ao mesmo tempo mostrando que é possível revitalizar um gênero que estava um tanto esquecido. Legal. E uma coisa que eu acho interessante no Iê, você tem tanto uma música como Casamento, não, Casamento é do álbum anterior, né? A música que abre o Iê é a mais melódica de todas, que é a própria que nomeia o disco. E a casa é sua, perdão. Qual das músicas do disco que você mais se identifica, desse último disco? Qual que você diz, nossa, essa aqui é a minha cara mesmo? É difícil dizer. Ali eu tenho um apreço pelo conjunto. Por conjunto. Eu tenho dificuldade de dizer se não tem uma preferida. Eu acho que tem canções ali muito felizes na sua realização enquanto composição, mas também na sua realização como arranjo, como concepção sonora e tal. E isso se deve muito à banda com a qual eu gravei, que eu achei um privilégio, assim. É uma banda que tem Curumim, tem Edgar Escandurra, Chico Salem, Betão Aguiar e o Marcelo Genesi, que inclusive lançou esse ano o primeiro disco solo dele, que é muito bom, Feito para Acabar. Mas ali todos eles têm um trabalho autoral, independente, enfim, e são músicos que eu tenho uma admiração enorme, assim. Foi um privilégio trabalhar com eles, como a gente continua trabalhando aí na estrada, podendo fazer ao vivo com a mesma formação com a qual eu gravei o disco. Agora uma pergunta um tanto pessoal. São 6 irmãos, né? Você é do meio, né? São 4 mulheres e dois homens, é isso? Não? São 2 irmãos, comigo 3 e 4 meninas. E como é que é? Você é o artista da família ou tem outras pessoas que também compõem, escrevem? Não, cada um foi para um lado. Eu tenho uma irmã que é médica, uma outra que é arquiteta, que gostava muito de desenhar e tal, mas nunca exerceu isso profissionalmente. Eu tenho uma irmã artista plástica que faz gravura, minha irmã menor, que expõe tudo, fez faculdade de artes plásticas e tal. Aí ela tem apreço por essa coisa das artes. Lançou também um livro de poesia dela, é uma coisa bacana, assim. Tem Teus pais sempre curtiram? Mas aí tem um irmão engenheiro, outro é cientista social, enfim, tem um pouco de tudo ali. Mas é muito bom, eu gosto de família grande, assim. Eu tenho muito boas lembranças da infância, de conviver com muito irmão em casa, aquela bagunça. Eu acho isso tudo para mim foi muito importante, assim, a convivência com muita gente dentro de casa. Tanto que para os padrões de hoje em dia, eu tenho uma família bem grande, eu tenho 4 filhos. E é mais ou menos, eu acho que seria ter 7 filhos naquela época. E seus pais, como era a relação com eles no sentido, eles te incentivaram? No começo ficaram meio assustados, assim, quando você começou a escrever? Quando você fez letras já na USP, você lançou um livro, né? Seu primeiro livro que você fez, até deu uma de editor, né? Você mesmo editou o livro, fez graficamente todo o tratado. Aliás, o projeto gráfico do NDA é teu também, né? Do último, né? Não, o projeto gráfico de todos os meus livros sou eu que acabo fazendo. Eu tenho um apego, eu gosto disso, assim, a coisa gráfica sempre para mim é atraente, e vários poemas dependem da forma gráfica como eles foram, às vezes eles são concebidos já dentro de um trabalho visual que sem aquele trabalho visual aquele poema nem existiria, sabe? Então, para mim essas coisas estão muito coladas. Mas meus pais sempre incentivaram, nunca teve estranhamento. Meu pai é músico também, toca piano e enfim, sempre tocava em casa nos fins de semana. Ele também é engenheiro, trabalhava na verdade como engenheiro e professor universitário. Mas tocava piano em casa nos fins de semana e a gente sempre cresceu escutando muita música e tal. E eles sempre deram força, nunca teve nenhum estranhamento, assim. Eu fui para a faculdade de letras, mas nessa época lancei, né, o Oê, esse primeiro livro, que eu mesmo editei e tal.
Mas na mesma época eu comecei a fazer shows inicialmente com a banda performática, né, do Aguilar, e depois com Titãs, aí já foi tudo junto. Aí também nem me formei, eu não completei a faculdade porque comecei a viajar sem parar com os Titãs para fazer show. Aquilo me levou assim para outro caminho e eu abandonei a faculdade.